Falar dos velhinhos engravatados, muitos deles que seguem nos surrupiando e nos humilhando, talvez, pelo menos falar de alguns bons que possam estar aí tentando trazer alguma solução, algum desse impasse institucional imenso envolvendo a possível anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, de grandes autoridades, os articuladores e até, enfim, todo mundo ali nos segundos e terceiros escalões envolvidos, pessoal. O projeto de anistia, talvez a pauta mais mobilizadora do momento ali nas hostes da direita aqui no nosso Brasil, voltou à discussão na reunião de líderes partidários após uma semana de recesso informal lá na Câmara dos Deputados, pessoal. Mas olha só, parece que o presidente da Câmara, Hugo Motta, já avisou os líderes de que não adianta aprovar o projeto. Ninguém melhor que nossa repórter Aline Beckett, se juntando a nós agora, vem direto da capital federal com mais informações, olhando adiante nessa declaração do presidente Hugo Motta que, principalmente ali para os membros do Partido Liberal de Valdemar da Costa Neto e todos os muitos parlamentares que eles representam, né? Deve ter sido uma bela de uma água no chope ou pelo menos uma frustração grande, né, Aline? Conta pra gente. Isso é verdade, André, porque muitos esperavam que o presidente da Câmara, Hugo Motta, pautasse esse projeto para ele tramitar ali na Câmara dos Deputados. Inclusive, como a gente acompanhou aqui, a Câmara estava sob obstrução, né? O Partido Liberal estava fazendo obstrução diante de pautas importantes na Câmara dos Deputados para poder pressionar ali. Foram várias tentativas para pressionar sobre a pauta desse projeto de lei. Mas o presidente da Câmara, Hugo Motta, alertou aos seus líderes partidários, ao seu colegiado de líderes em uma reunião que esse projeto não vai avançar na Câmara dos Deputados, porque mesmo que ele siga ali toda a tramitação, todo o rito legislativo dentro do Congresso Nacional, passe pela Câmara, depois o Senado e logo em seguida seja sancionado pelo presidente Lula, ainda corre o risco, existe uma forte evidência de que os ministros no Supremo Tribunal Federal possam declarar a inconstitucionalidade desse projeto de lei. Eu relembro a vocês que o projeto de lei inicialmente foi apresentado pelo deputado federal Major Vitor Hugo, ele que é do PL de Goiás, e aí esse projeto ele visava perdoar não só os manifestantes, mas também acabava abrangendo aí grande parte, muitos envolvidos desde o dia 30 de outubro de 2022 até a data do 8 de janeiro de 2023, que foi quando aconteceu os ataques aqui às sedes dos três poderes. Então, era um projeto que abrangia muito a anistia, não só para os manifestantes, mas também para líderes e financiadores dos atos antidemocráticos aqui na capital federal. Então, o Partido Liberal apresentou um projeto alternativo a esse, né? Uma versão buscando restringir a anistia somente aos manifestantes que não participaram de atos de depredação ou violência aqui na capital federal. O presidente da Câmara, Hugo Motta, rejeitou, então, portanto, essa proposta apresentada pelo Partido Liberal, argumentando que qualquer anistia ampla seria considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e que poderia ser contestado lá na frente, né? Eu destaco ainda a vocês que o STF, ele já se posicionou contra medidas semelhantes, como, por exemplo, o indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, considerado inconstitucional por desvio de finalidade. Então, tem muitas situações em que realmente os projetos de lei passam pelo Congresso Nacional, são sancionados pelo presidente Lula, mas quando chega no Supremo Tribunal Federal, eles declaram a inconstitucionalidade por alegarem e identificarem ali que, de alguma forma, esse projeto não se encaixe na Carta Magna do país. E aí, Hugo Motta sugeriu que qualquer nova proposta de anistia ela deve ser cuidadosamente elaborada, conversada ali entre o partido, mas não só no partido, entre o colegiado de líderes e com ele também com uma base e um pré-relatório que considere as preocupações jurídicas e também políticas dos envolvidos nos atos. A liderança da Câmara chegou a enfatizar a necessidade de diálogo com o Supremo Tribunal Federal para poder garantir que qualquer medida proposta esteja em conformidade com a Constituição e evite essas crises aí institucionais, porque a gente sabe
sabe que ultimamente o Congresso Nacional vive, evidentemente, uma crise institucional com a Suprema Corte, justamente pela questão dos poderes, da autonomia dos poderes do Congresso em legislar e o STF em judicializar. Então, a gente segue por aqui acompanhando toda a repercussão deste assunto. O Hugo Mota já avançou aos seus líderes partidários, então agora a gente espera aí as respostas da oposição na Câmara dos Deputados em relação a essa postura do presidente da Casa. Eu volto com você. Aline Beckett, diretamente de Brasília, da capital federal, bom trabalho para você, obrigado pela presença e as informações. Henrique Krieg, quero ouvir você aqui, até porque, enfim, se parece que o Congresso Nacional precisa se submeter aos caprichos e anuência e o carimbo ali do STF para qualquer coisa, será que a gente já não está vivendo numa espécie de parlamentarismo de toga nesse país? Exatamente, a gente está vendo a confusão dos poderes vez após vez. A verdade que está ficando claro para todo mundo aqui é que o Hugo Mota não quer a anistia. Não é que o STF vai considerar inconstitucional ou que ele avaliou os potenciais itens ali de inconstitucionalidade, que já, vamos deixar claro aqui que não tem no PL, pode ter problemas de outras naturezas, mas inconstitucional não é. Porque inconstitucional seria dar anistia para quem cometeu crimes hediondos ou crimes de terrorismo, que não é o enquadramento que está sendo colocado, ou integrando tentativas armadas de atentado contra o Estado Democrático de Direito, que também não é o quadro que está sendo pintado ali, nem mesmo as acusações estabelecidas, a não ser para aqueles militares ali do Kids Preto, Punhal Amarelo, que aí é outro caso que a anistia nem se aplicaria a eles. Bom, o Hugo Mota está mostrando, deixando claro, não quer, pessoalmente não quer. E qual é o problema grande disso aí? É que o Hugo Mota usou a pauta da anistia para conquistar o apoio dos parlamentares da direita na sua eleição. E aí agora mostra as suas verdadeiras cores aí, dizendo que não vai passar porque seria inconstitucional. Ele que tem trabalhado também para segurar bastante essa pauta da anistia. A pauta da anistia é uma pauta que vai muito mais além do que se pinta de uma tentativa de perdoar o ex-presidente Bolsonaro. Já está claro para dentro do Congresso Nacional e pelo posicionamento da Suprema Corte também, de que ele não seria beneficiado por esse PL, porque caberiam aos juízes da Suprema Corte, aos ministros, decidirem quem que vai receber o benefício, uma vez o benefício aprovado no Congresso. Então, é óbvio que a Suprema Corte não aplicaria isso para os militares e não aplicaria isso para aqueles, para o ex-presidente Bolsonaro, aplicaria sim para aqueles que estavam lá no meio e que, ou até aqueles que depredaram, né? Mas que seriam julgados pelo crime de depredação, invasão e todo o prejuízo ao patrimônio público, mas não de golpe de Estado, como está se propondo, né? O crime contra a democracia é imprescritível e considerado hediondo pela Constituição. Então é inconstitucional mesmo a anistia. Na minha visão, o projeto é inconstitucional. A discussão seria sobre a aplicação da lei, ou seja, o fato de que pessoas que estavam se manifestando foram condenadas por crime contra a democracia que é o verdadeiro ponto de discussão. Muita gente discorda dessa interpretação do judiciário, mas cabe ao judiciário fazer essa interpretação. Ou seja, voltamos no que eu costumo dizer. Nós temos problemas na forma como a justiça funciona no Brasil? Sim. Como é que a gente encaminha isso? A gente precisa discutir uma reforma institucional mais ampla e profunda. Como é que as pessoas acabam levando na polarização como temos hoje? De forma casuística, dizendo, não, anistia esse crime que aí está tudo resolvido. Mas esse é inconstitucional. Voltando ao beabá, o 001 aqui do direito constitucional, a separação dos poderes, a independência dos poderes é consagrado ali, enfim, princípio basilar da Constituição. Quando a gente vê um legislativo na figura do seu presidente se submetendo e tendo essa postura como se nada possa ser feito em relação ao judiciário, é que, sinceramente, enfim, as coisas estão invertidas até demais da conta. Um judiciário legislando, um legislativo executando e um executivo, muitas vezes, julgando, se é que ainda tem essa capacidade.